Episódio de hoje. Roma, o império que tentou calar Paulo. Roma. Apenas ouvir esse nome já traz à mente imagens de poder, grandiosidade e história. Era a capital do maior império que o mundo antigo conheceu. Estradas que cortavam continentes, exércitos invencíveis, edifícios monumentais e leis que moldaram sociedades por séculos. Roma não era apenas uma cidade. Era o coração pulsante de uma civilização que influenciava todo o mundo conhecido. Mas, para nós que lemos a Bíblia, Roma também é o palco de alguns dos momentos mais decisivos da fé cristã. Foi em Roma que muitos seguidores de Jesus enfrentaram a morte. Foi em Roma que Paulo, o apóstolo dos gentios, chegou depois de tantas viagens missionárias, carregando consigo a mensagem que desafiava reis, filosofias e religiões. Foi em Roma que o sangue de cristãos se tornou a semente para que a fé florescesse ainda mais forte. Quando pensamos em Roma no primeiro século, encontramos uma cidade vibrante, mas também sombria. Os templos dedicados a inúmeros deuses se erguiam por toda parte. O imperador era tratado como uma divindade, exigindo não apenas respeito, mas adoração. O Coliseu, símbolo de glória arquitetônica, também se tornaria palco de crueldades indescritíveis, onde vidas eram sacrificadas para satisfazer a sede de diversão da multidão. E é nesse cenário que a mensagem do Evangelho chega. Um mundo de esplendor, mas também de decadência. Uma cidade de riquezas incalculáveis, mas marcada por injustiças profundas. Roma era o centro do poder humano, mas também se tornaria um lugar onde o poder de Deus se revelaria de forma surpreendente. Neste episódio, vamos caminhar pelas ruas da Roma antiga, compreender seu poder e suas contradições, e mergulhar na história de como o cristianismo chegou até lá. E você vai ver que, apesar das tentativas de silenciar a fé, Roma acabou sendo marcada para sempre pela mensagem da cruz. Para entender a importância de Roma, precisamos enxergar como era o Império Romano em seu auge. A cidade era o centro político, econômico e cultural do mundo antigo. Todas as estradas levavam a Roma, e isso não era apenas uma expressão poética, mas uma realidade. O Império havia construído milhares de quilômetros de estradas que conectavam províncias distantes, tornando mais rápido o comércio, a comunicação e, claro, o controle militar. Roma era grandiosa em suas construções. O Fórum Romano, coração administrativo e social, estava sempre cheio de senadores, comerciantes e cidadãos discutindo política e negócios. Os templos exibiam colunas majestosas, dedicados a deuses que faziam parte da vida cotidiana de cada habitante. O Coliseu, ainda em construção no tempo de Paulo, se tornaria um dos símbolos mais reconhecidos da cidade, com capacidade para dezenas de milhares de pessoas, todas em busca de entretenimento. Mas não era apenas a arquitetura que impressionava. O Império tinha um exército poderoso e disciplinado, capaz de expandir fronteiras e manter a ordem em territórios vastíssimos. Roma impunha respeito e medo. Seus inimigos sabiam que enfrentar as legiões era quase sempre sinônimo de derrota. Sua lei e organização também eram motivo de admiração. Muitos princípios jurídicos desenvolvidos naquela época ecoam até hoje. No entanto, por trás de toda essa glória havia contradições profundas. Roma era construída sobre o suor de escravos, prisioneiros de guerra e povos subjugados. A desigualdade social era gritante. Enquanto os ricos viviam em mansões luxuosas, os pobres se amontoavam em insulae, prédios apertados e inseguros. A fome, a exploração e a corrupção corroíam os alicerces da grande cidade. Essa era Roma, um império que parecia invencível, mas que escondia dentro de si fragilidades humanas. Um lugar que representava o auge da civilização, mas que também revelava a necessidade urgente de uma mensagem diferente. Uma mensagem de esperança, justiça
e salvação. E era justamente essa mensagem que, em breve, chegaria pelas mãos de um homem chamado Paulo. Se Roma era o centro do poder e da glória, também se tornou o palco da dor e da perseguição. Os primeiros cristãos encontraram grande dificuldade para viver sua fé em meio a uma sociedade que exaltava outros deuses e que via o imperador quase como uma divindade. Recusar-se a oferecer incenso a César era considerado desrespeito, traição e até ameaça à ordem pública. O cristianismo crescia de forma silenciosa, mas firme. Em casas simples, homens e mulheres partiam o pão, oravam e anunciavam que Jesus era o verdadeiro Senhor. Essa mensagem confrontava diretamente o coração do império. Se Cristo era Senhor, César não podia ocupar esse lugar. E isso não tardou a gerar reações violentas. Sob o governo de Nero, a perseguição tomou proporções assustadoras. O imperador, acusado de incendiar Roma, colocou a culpa nos cristãos, transformando-os em alvo de ódio popular. Historiadores descrevem cenas chocantes. Homens e mulheres lançados às feras, queimados como tochas vivas nos jardins imperiais, humilhados diante das multidões. A cidade que se orgulhava de sua justiça se tornava palco de injustiças terríveis. Mas, ao contrário do que se esperava, a perseguição não silenciou a fé. Pelo contrário, fortaleceu a convicção dos cristãos de que a vida aqui era passageira e que havia uma esperança maior na eternidade. O sangue derramado se transformava em testemunho, e muitos, ao verem tamanha coragem, eram impactados e se convertiam. Roma, que pretendia calar, estava sem perceber, amplificando a mensagem do Evangelho. Essa tensão entre o poder imperial e a fé cristã marcaria profundamente a história da cidade. Roma não seria apenas lembrada por suas conquistas militares e grandiosidade arquitetônica, mas também como o lugar onde muitos deram suas vidas em nome de Jesus. Era a prova viva de que a luz de Cristo não pode ser apagada, nem mesmo pelas chamas da perseguição. Quando pensamos no caminho que o Evangelho percorreu até chegar a Roma, é impossível não enxergar a mão de Deus guiando cada detalhe. O apóstolo Paulo tinha um desejo ardente de visitar a capital do império. Em sua carta aos Romanos, ele expressa essa vontade, anunciar pessoalmente as boas novas a uma comunidade que já florescia ali, formada por judeus, convertidos e gentios que haviam abraçado a fé em Cristo. Mas o que parecia impossível se tornou realidade de forma inesperada. Paulo não chegou como um viajante livre, mas como prisioneiro. Acusado injustamente em Jerusalém e apelando ao tribunal de César, ele foi levado a Roma sob custódia. A viagem, descrita em detalhes no livro de Atos, incluiu tempestades, naufrágios e perigos de morte. E ainda assim, Paulo chegou a Roma com o mesmo fervor que o movia desde sua conversão. Anunciar Jesus, custasse o que custasse. Roma, com suas estradas, portos e diversidade de povos, era o lugar estratégico perfeito para que a mensagem se espalhasse. Se o Evangelho fosse pregado e aceito no coração do império, nada poderia impedir que ele alcançasse os confins da terra. Deus havia preparado o terreno, uma cidade centralizada, um idioma comum, o grego e o latim, e corações famintos por algo além do poder e da glória humana. Paulo encontrou em Roma uma igreja já existente, fruto do testemunho de pessoas que haviam conhecido Cristo em outras cidades e levado a mensagem até lá. Ele se uniu a essa comunidade, encorajando, ensinando e fortalecendo a fé dos irmãos. Mesmo limitado fisicamente por correntes, sua voz ecoava sem limites. Suas cartas, escritas em Roma, se tornariam parte fundamental das escrituras que hoje temos em nossas mãos. A chegada do Evangelho à capital do mundo foi mais do que um marco histórico. Foi a confirmação de que a mensagem de Cristo não conhece barreiras, nem muros, nem correntes, nem impérios são capazes de detê-la.
Onde há corações dispostos a ouvir, ali o Evangelho encontra caminho. A presença de Paulo em Roma não foi marcada por passeios livres pelas ruas da cidade, mas por correntes e limitações. Ainda assim, sua prisão não significava silêncio. Pelo contrário, tornou-se um púlpito poderoso. Paulo ficou inicialmente em prisão domiciliar, vigiado por soldados, mas com liberdade para receber visitantes e ensinar. E ele aproveitou cada momento para anunciar a Cristo, transformando seu cativeiro em uma plataforma de fé. Aos olhos humanos, Paulo era apenas mais um prisioneiro do império, mas na realidade, ele estava no centro da vontade de Deus. As cartas escritas nesse período, como Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão, transbordam esperança, alegria e confiança, mesmo em meio à dor. Ao lê-las, é impressionante perceber que, em vez de desespero, Paulo transmitia coragem. Ele não pedia para que orassem por sua libertação, mas para que a palavra de Deus fosse anunciada com ousadia. O testemunho de Paulo alcançou até mesmo os soldados da guarda pretoriana. Estando diariamente em contato com ele, ouviram sobre o Evangelho e viram sua fé inabalável. A corrente que parecia um limite era, na verdade, uma ponte. Conectava Paulo aos corações daqueles que jamais ouviriam sobre Cristo de outra forma. Assim, até dentro das estruturas do império, a luz de Jesus começou a brilhar. O apóstolo também recebeu irmãos e líderes da igreja, fortalecendo-os na fé. Seu lar-prisão se tornou lugar de culto, oração e ensino. Era como se o Senhor dissesse: a palavra não está algemada. E de fato, não estava. Mesmo preso, Paulo alcançava milhares por meio de suas cartas e do testemunho vivo de sua vida. Esse período em Roma nos ensina algo profundo. A verdadeira liberdade não está na ausência de correntes, mas na certeza da presença de Cristo. Paulo demonstrou que um coração preso a Jesus é mais livre do que qualquer cidadão de Roma que vivia sob o jugo do pecado. Sua vida em Roma é um lembrete eterno de que nossa missão não se limita às circunstâncias. O evangelho que chegou em correntes não permaneceu preso. Aos poucos, como uma chama que se espalha silenciosamente, o cristianismo começou a transformar vidas dentro de Roma. Era uma mensagem simples, mas revolucionária. Jesus é o Senhor, não César. Para uma sociedade acostumada à força das legiões e ao brilho dos palácios, ouvir que a verdadeira vitória estava na cruz soava estranho, até escandaloso. Mas era exatamente essa loucura aos olhos humanos que conquistava corações. As casas cristãs se multiplicavam, formando pequenas comunidades que se reuniam em oração, leitura das Escrituras e partilha do pão. Nessas reuniões, os ricos e os pobres, os livres e os escravos se sentavam lado a lado, algo impensável na hierarquia rígida do império. O Evangelho quebrava barreiras sociais, culturais e espirituais. Em Cristo, todos eram iguais. A mensagem também alcançava pessoas de influência. Servos do palácio, soldados, comerciantes e até membros da família imperial ouviram falar de Jesus. Cada conversão representava uma semente plantada no coração do império. Roma, sem perceber, começava a ser moldada por uma fé que não dependia da espada, mas do amor. O impacto não estava apenas nas conversões individuais, mas também no testemunho coletivo. Enquanto a cidade cultuava deuses e erguia altares ao imperador, os cristãos mostravam outro caminho: amor ao próximo, cuidado com os necessitados, perdão aos inimigos e esperança na vida eterna. Essa forma de viver chamava a atenção, despertando curiosidade e, ao mesmo tempo, incomodando quem se sentia ameaçado. Com o tempo, o sangue dos mártires se tornou a semente da igreja. O que parecia derrota era, na verdade, vitória. Roma, que tentou sufocar a fé, acabou sendo palco da sua expansão. Séculos depois, a cidade que perseguiu os cristãos
se tornaria símbolo do cristianismo diante do mundo. Isso nos mostra que nada pode impedir os planos de Deus. Sua palavra nunca volta vazia. Quando olhamos para Roma nos tempos bíblicos e comparamos com a Roma de hoje, vemos duas faces distintas, mas ligadas pela mesma história. No passado, Roma era o coração de um império que dominava militarmente o mundo conhecido. Suas ruas eram tomadas por soldados, suas praças por oradores e suas arenas por espetáculos de sangue. Ali, os cristãos eram vistos como inimigos da ordem e muitas vezes entregues às feras ou às chamas. Roma de ontem era o símbolo máximo do poder humano. Era o lugar onde as decisões de imperadores mudavam o destino de povos inteiros. Mas ao mesmo tempo, foi nessa cidade que homens e mulheres de fé testemunharam sua lealdade a Cristo até o fim. O sangue dos mártires regou a terra romana, e dela brotou uma fé que não poderia ser destruída. Já a Roma de hoje é bem diferente. A capital da Itália é um centro cultural, histórico e espiritual. Suas ruas guardam as marcas do passado: coliseus, fóruns, templos e monumentos que lembram a glória do império. Mas também abriga igrejas, basílicas e locais que se tornaram símbolos da fé cristã. Roma passou de perseguidora a palco da propagação da fé, lembrando-nos de que o Evangelho transforma até mesmo os cenários mais improváveis. O contraste é marcante. De um lado, a Roma que tentou calar Paulo. De outro, a Roma que hoje atrai milhões de pessoas para conhecer não apenas sua história, mas também o legado do cristianismo que floresceu ali. O que antes era sinal de poder e morte, hoje é testemunho de fé e vida. O império passou, os palácios ruíram, mas a palavra de Deus permaneceu firme. Essa comparação nos ensina algo precioso. Tudo que o homem constrói, por mais grandioso que seja, é passageiro. Mas aquilo que Deus edifica é eterno. Roma de ontem e Roma de hoje nos lembram que o Evangelho não é apenas parte da história. Ele é a força que molda a eternidade. Chegamos ao fim desta jornada pelas cidades da Bíblia e agora estamos em Roma, o último capítulo desta série tão marcante. Roma tentou silenciar a voz de Paulo, tentou sufocar a mensagem da cruz, tentou esmagar uma fé que parecia frágil. Mas, passados séculos, quem se lembra do poder de Nero, quem se dobra hoje diante dos deuses que enchiam os templos da cidade? Tudo passou, mas a mensagem que Paulo pregava continua viva, alcançando milhões de pessoas em todo o mundo. Roma não conseguiu calar Paulo, porque Paulo não pregava a si mesmo. Ele anunciava a Cristo, e a palavra de Cristo é indestrutível. Aquele império que se erguia como gigante foi derrubado pelo tempo, mas o reino de Deus segue crescendo e transformando vidas, porque é eterno. O que parecia derrota, um apóstolo acorrentado, uma igreja perseguida, foi na verdade vitória. Hoje, nós somos fruto daquela coragem, daquela fidelidade, daquela fé inabalável. E aqui, diante dessa história, o convite é claro. O que faremos com o legado de Roma? Vamos apenas olhar para trás e admirar o testemunho dos que morreram pela fé, ou vamos assumir a mesma postura de coragem em nossos dias? Porque ainda que não enfrentemos arenas ou imperadores, ainda somos chamados a viver o Evangelho com ousadia, em um mundo que também tenta nos calar. Roma nos lembra que o poder humano passa, mas o reino de Deus permanece. Nos lembra que correntes não impedem a palavra e que até mesmo no centro da oposição o Evangelho pode florescer. E nos lembra, sobretudo, que a fé vivida com coragem é capaz de transformar a história. Que essa série sobre as cidades da Bíblia não seja apenas conhecimento, mas inspiração. Que possamos sair desta jornada mais apaixonados pela palavra, mais comprometidos com Cristo e mais dispostos a viver para o reino. Porque a história continua e agora somos nós os chamados a escrever os próximos capítulos.
Depois de percorrermos tantas cidades, chegamos ao fim desta série inesquecível. Cidades da Bíblia. Passamos por Belém, onde a esperança nasceu. Por Jerusalém, palco da cruz e da ressurreição. Por Nazaré, a cidade rejeitada. Por Cafarnaum, cenário de tantos milagres. Por Cesareia, onde o evangelho alcançou os gentios. Por Antioquia, onde os cristãos receberam este nome. Por Éfeso, onde a palavra venceu a feitiçaria. Por Filipos, onde louvores romperam cadeias. Por Corinto, onde a graça brilhou em meio à corrupção. Por Tessalônica, a igreja firme em meio à perseguição. Por Bereia, o povo que examinava as Escrituras. Por Atenas, onde Paulo falou ao altar do Deus desconhecido. Por Listra e Derbe, onde a palavra floresceu em meio à dor. E agora chegamos a Roma, a cidade que tentou calar Paulo, mas não conseguiu silenciar o evangelho. Essa jornada nos mostrou que cada cidade guarda uma mensagem viva para nós hoje. Que a fé não depende das circunstâncias, que a palavra sempre vence as barreiras e que o reino de Deus permanece, ainda que os impérios passem. Agradecemos a você que caminhou conosco por essa série. Que cada episódio tenha falado ao seu coração, inspirado sua fé e fortalecido sua caminhada com Deus. Mas lembre-se, o fim desta série não é o fim da jornada, é apenas o começo de uma vida que continua sendo escrita dia após dia na presença do Senhor. Que a chama acesa em Belém continue iluminando sua vida. Que a coragem dos apóstolos em Jerusalém inspire seus passos. Que a fé dos crentes em Roma o motive a permanecer firme até o fim. Porque a história segue. E agora é a sua vez de viver o Evangelho com ousadia.